So, first of all, thank you, Danielle and Carol, for this wonderful meeting. It's a great pleasure to be here. I'm Letusa, and he's Leonardo, and we are conducting this beautiful section of malaria pathogenesis. So, we have in this session 3 great speakers: Fábio Trindade Maranhão Costa from Unicamp, Matthias Marti from Switzerland, and Sylvie Garcia from France. We are going to start it now with Fábio. Fábio is a full professor at Unicamp. He's working with immunology and host patho interactions for more than 20 years now. He's a researcher, as I said, in Campinas. And he's also focused in potential therapeutic strategies. Last year, Fábio was honored with the highest award in Unicamp University, the Severino Vaz Award, what is actually a really great achievement in his life and in his career. And myself, I'm very honored to introduce him today, because he's not only a great researcher, but for me, he's a great mentor as well, as for many of people, many of the students and people that are here as well. Fábio, welcome. Hi, good morning. Gosh, last night was intense. So first of all, thank everyone to be here. Really nice night last night. And I also like to thank Danielle and Carolina for this wonderful meeting. It has been so great, so great, so great. Thanks a lot. Okay. So many years ago, that was the Jurassic era of malaria. I started to get interested how Vivax could complicate some cases of Vivax. So I tried to understand what was behind these complication cases of malaria, Vivax malaria. So back there, that's a long time ago. So George was in this paper too, Laurent. That was one of my first papers on my lab. We just realized that P-Vivax could... Percebemos que o P-Vivax poderia se citoaderir às células endoteliais. E também, esses gametócitos também poderiam se citoaderir às células endoteliais. E eu pensei, ok, talvez isso explique por que o Vivax pode complicar alguns casos das infecções. E aí eu tentei começar a entender isso. E com a Letusa fiz esse trabalho, decidindo observar as formas do Vivax, a forma roseta do Vivax. Na época, nós percebemos que a roseta que processa o Vivax era muito diferente. Ela não estava, o processo estava envolvido na regulação negativa e a fagocitose nos hospedeiros. E aí eu comecei a perceber que, ainda que o Vivax tenha similaridades ao falciparum, o processo patológico é completamente diferente. Então, comecei a ir mais fundo na patogênese do Vivax. Com o João Luiz e João Conrado, João Luiz, na época, era um pós-doc do meu laboratório. Selecionamos quase 100 pacientes de P-Vivax e tentamos entender o que está sob a superfície quando nós observamos o aspecto clínico e imunológico desses pacientes. No começo, todos esses pacientes pareciam qualquer caso de malária Vivax, com muita trombocitopenia, muita leucopenia,
basicamente o que nós vemos no caso de Vivax em Manaus, no Amazonas. Mas aí começamos a observar diversos moléculas eritropoéticas e imunológicas desses pacientes e percebemos, na nossa análise de discussão, que nós temos dois tipos de, digamos, perfis. Um que vocês veem aqui em vermelho, que nós vamos chamar de Vivax alto. Aqueles que têm uma alta modulação desses parâmetros imunológicos e eritropoéticos. E os azuis, que nós chamamos de Vivax baixo, que não tem muitas modificações nos parâmetros imunológicos e eritropoéticos. E o mais interessante em relação a isso é que nas outras coisas, esses pacientes não diferem muito. Os pacientes basicamente têm a mesma biomassa da doença. E nessa época, a gente percebeu que essa modulação eritropoética e metabólica não eram tão importantes quanto a biomassa. Então, esse é um fator chave nesses pacientes. Eu tentei pensar assim: os níveis de coristina não são tão significativos, não é a coisa principal. A biomassa é a coisa principal. Na parasitemia, os níveis de parasitemia não são muito importantes. A biomassa é mais importante. E a pergunta é: onde está esse parasita? Se ele não está no sangue periférico, onde ele está se escondendo? Então, no meu laboratório, isso se tornou a pergunta mais importante que nós fizemos em relação ao Plasmodium vivax nos últimos 10 anos. Onde está esse parasita e o que esse parasita está fazendo e que não está no sangue periférico? Essa é uma biópsia que o Marcos tem. Eles têm uma coleção de biópsias, 17 biópsias de um paciente que morreu diretamente de malária vivax 15 anos atrás. O João nos mostrou esses dados do transcriptômica desse paciente. O Max coletou essas biópsias e, como nós podemos ver, o Vivax aqui, mas não há muito. Então, não tem muito Vivax no pulmão, o que não explica a complicação que esse paciente teve. Então, o que está acontecendo? O Vivax não está no sangue periférico, tem essa grande biomassa, mas onde que esse parasita está? Não está no pulmão. Então, vamos continuar o nosso estudo. É aí que saiu esses estudos do Matias com o Nicanor, com primatas, mostrando diversos gametócitos que estavam sendo vistos na medula óssea. Então, esse parasita está na medula óssea. E esses primatas, eles não têm baço, não tinham baço. Então, a gente foi olhar essa meta-análise que nós observamos e vimos que a medula óssea e o baço tinham uma grande quantidade de P-Vivax. Nessa época, nós decidimos tentar nos aprofundar e entender o que estava acontecendo nesses dois grandes reservatórios, o baço e a medula óssea. Uma outra coisa muito importante foi que o Vivax não estava passando pela medula óssea. Não estava só passando pelo baço. Ele poderia realmente danificar a medula óssea. Por isso que o Marcelo Brito, que apresentou ontem, e o Marcelo Schum mostraram esse efeito nesse artigo. Nós temos uma grande eritropoese e uma anemia forte nesses pacientes. Então, o Vivax dentro da medula óssea poderia realmente perturbar a medula óssea. Ele não estava só passando por ali, ele estava realmente danificando a medula óssea. E é por isso que o Matias me chamou. Esse é um orelhão aqui no Brasil. E ele falou: Fábio, a gente precisa fazer um novo projeto, muito ambicioso.
Vamos tentar coletar medula óssea de pacientes aspirados de medula óssea, de sangue periférico. Vamos fazer transcriptômica de célula única. Vamos fazer a análise imunológica. Vamos ser ousados nesse projeto. E eu falei, tá bom, Matias, ótima ideia, mas vai ser bem complicado fazer isso. Nos levou um ano e meio para configurar todas as condições. Tivemos a ajuda da Gisele Manaus, Marcos, o Eric, que é um hematólogo da Unicamp, porque naquela época, para poder ter todos os protocolos para retirar medula óssea era muito difícil. Então, em colaboração com o banco de sangue, todos os pacientes que tinham leucemia tinham que voltar e doar medula óssea para serem checados. Quando o paciente estava na última visita para check-up da medula óssea, nós pegávamos os aspirados e seguíamos todo o protocolo desse banco de sangue. A Anne Marcelo também ajudou muito, a Jéssica, que apresentou 2 dias atrás, é muito importante nesse projeto, Camila, Letusa e João. Temos esse time fantástico para começar esse projeto novo que estava acontecendo no meu laboratório e no do Matias. Acho que esse foi o dado-chave que nós tínhamos da medula óssea e depois decidimos quão profundamente a medula óssea foi modulada nesses pacientes. Temos aqui um paciente não infectado, malária na medula óssea aguda, malária convalescente no sangue periférica. Nós olhávamos eles 4 dias após a primeira visita, 42 dias após a visita aguda e a medula óssea ainda estava modulada. Então, esse parasita, o que ele faz? O que ele fez na medula óssea tem uma consequência profunda para o hospedeiro. E aí pensamos, vamos ir mais fundo, vamos tentar entender o que está acontecendo. Uma outra coisa muito interessante quando a gente faz essa análise de clusterização em PCA é que os parâmetros de convalescência não se clusterizavam com os parâmetros do doador saudável. Parece que ela foi modulada amplamente até 42 dias após a infecção. E aí nós estabelecemos a primeira transcriptômica de célula única para aspirados da medula óssea do hospedeiro. Temos aí os linfoblastos e todas as células do hospedeiro. E o que nós vimos foi, primeiro de tudo, você tem o sangue periférico, a medula óssea, os perfis são diferentes. Nós temos plaquetas de alta proporção em pacientes de malária no sangue periférico versus os doadores saudáveis. E aqui nós tivemos uma descoberta muito grande, que é a queda de células B no dia 1 e o aumento no dia 60. Então, modifica a produção de células B na medula óssea. E temos também na medula óssea um alto número de precursores eritróides e uma redução nos eritrócitos tardios, até mesmo no dia 60. Então, esse parasita realmente ele modula as células da medula óssea e a eritropoiese. O que nós vemos também com esses dados? Primeiro de tudo, quando nós olhamos os aspirados, quando nós olhamos ali os esfregaços morfológicos, nós podemos ver essa alteração nos eritroblastos. Esse é um marcador para defeitos de maturação e também nós vemos um grande aumento da eritropoiese na infecção inicial e na medula óssea nós vemos uma mudança muito grande, uma perturbação muito grande. A gente aumenta a eritropoiese e depois interrompemos a eritropoiese tardia.
Isso realmente perturba a medula óssea desse paciente. Quando nós observamos outras moléculas da eritropoiese inicial e da eritropoiese terminal, nós podemos ver que o aumento da eritropoiese na infecção inicial e a redução da eritropoiese tardia, até mesmo no dia 60. O parasita está empurrando o hospedeiro a entrar em eritropoiese, forçando o paciente a produzir mais reticulócitos cheios de CD71. E nós vemos os eritroblastos na medula óssea com proporções aumentadas em PVD1 comparado a PVD60. Também vemos que a infecção P-Vivax perturba a diferenciação de células B na medula óssea. O que a gente consegue ver nesses dados é que nós temos uma produção aumentada de células de plasma e a produção diminuída de células B. Então, ele empurra as células de plasma a produzirem muitos anticorpos para poder modular a maturação das células B, realmente modulando o que está acontecendo na medula óssea. Temos uma diminuição em PB transicional, e um aumento nas células de plasma no D1 até o D60 após a infecção. Então, isso dura de D1 a D60. E também vemos aqui que nós temos muita expressão de quetinas, que é muito característica nos pacientes infectados. Nós vemos um aumento de expressão de genes específicos nas células de plasma até mesmo no dia 60. Nós realmente temos uma mudança na eritropoiese desses pacientes. Também temos produção de resposta de anticorpos, que não é diferente entre a medula óssea e o sangue periférico. Ainda temos anticorpos na medula óssea e no sangue periférico, e basicamente é igual para todos os antígenos. Se você tentar encontrar um marcador para a presença do parasita na medula óssea, não vai ser tão fácil, porque você vai ter uma resposta de anticorpos bastante similar nesses dois locais diferentes. E agora vamos ver no sítio do parasita, ao lado do parasita. Falei das células B, a eritropoiese. Vamos ver então o lado do parasita. O que está acontecendo com ele? A Jéssica então estabeleceu esse protocolo para poder separar todas as células positivas para CD71 e enriquecê-las. E foi aí que nós obtivemos os primeiros dados interessantes. Ainda que a gente tenha o mesmo Vivax, é o mesmo paciente, é o mesmo Vivax, nós comparamos a medula óssea com o sangue periférico. Transcrito na medula óssea é bem diferente do transcrito no sangue periférico. Na medula óssea nós temos muito mais transcrito envolvido em invasão, em comprometimento, mas a pergunta é, os parasitas, eles basicamente têm diferentes fenótipos, diferentes personalidades. Então, a pergunta é, qual é o parasita no sangue? É o ingênuo? E qual que é o fenótipo na medula óssea? É o agressivo? E qual é o fenótipo que está no baço? É o correto, o inteligente, que não tem nenhuma ideia do que os outros estão fazendo. Então, apesar da gente ter P-Vivax em todos esses lugares, dependendo do compartimento, o baço, a medula óssea, o sangue periférico, eles têm diferentes personalidades e talvez isso pode ter diferentes consequências no destino desse paciente, no desfecho desse paciente.
Então, começamos a fazer alguns ensaios funcionais na medula óssea, nos parasitas da medula óssea e do sangue periférico. E a Jéssica mostrou isso aqui ontem, mas o que nós vimos foi que as amostras da medula óssea, quando nós fazemos esses ensaios de alimentação do mosquito, a medula óssea geralmente tem a infecção mais baixa quando comparada ao sangue periférico. Isso valida esses dados que o transcrito da medula óssea é diferente do transcrito do sangue periférico. Então, nós decidimos validar isso. Uma outra coisa que vimos foi a produção de rosetas. Na medula óssea, nós temos uma grande produção de rosetas e as rosetas são maiores do que no sangue periférico. E ainda temos que entender por que nós temos essa diferença no tamanho das rosetas e no número de rosetas também na medula óssea versus no sangue periférico. Na medula óssea, nós temos muitas rosetas e elas são muito maiores do que aquelas no sangue periférico. Então, esses são dados preliminares. Nós tentamos criar o primeiro atlas de célula única na medula óssea e no sangue periférico. Nossos dados são bem parecidos com esse artigo publicado em 2020 de primatas. Não é o padrão de ouro ideal para comparação. Seria muito melhor ter um indivíduo infectado com Vivax numa amostra maior. Eu acredito que esse daqui tem 8 primatas e aqui nós temos 2 pacientes. Então, a gente precisa ter mais amostras para fazer essa comparação, mas até agora nós conseguimos criar esses dados aqui de célula única na medula óssea. E esses são os dados que o João tem trabalhado neles pelos últimos anos, que é o transcriptômico da medula óssea. Aqui nós temos uma biópsia da medula óssea, a gente pode ver aqui a distância das células do macrófago. Geralmente, quando você matura esse sítio, nós podemos aumentar essa distância. Quando nós temos essa infecção, essa distância deve ser mais ou menos similar. Então, basicamente, ele mostra que na medula óssea, a infecção realmente perturba a arquitetura da medula óssea. A modulação da medula óssea pelo Vivax realmente é algo imenso e pode perturbar a arquitetura da medula óssea. Gostaria de agradecer toda a minha equipe que esteve no meu laboratório nos últimos anos, os nossos financiadores, FAPESP, Fundação Bill e Melinda Gates, BR e UKRI. E aqui são os meus colaboradores, especialmente na Amazônia, Gisele, Marcos e todas as universidades que participaram. Muito obrigada. Thank you, Fábio. Obrigado, Fábio. Gostaria de convidar o Dr. Matias Marte. Matias é uma presença muito conhecida nas reuniões de malária no Brasil aqui no último ano. É muito bom tê-lo de volta, Matias. Matias, ele estudou parasitologia em Zurique e fez um pós-doc na Austrália e se tornou professor assistente de Harvard por alguns anos e depois se tornou professor na Universidade de Glasgow. Desde 2022, ele voltou para sua terra no Instituto de Parasitologia de Zurique. Ele se tornou chefe, então, da instituição de parasitologia. É um prazer tê-lo aqui, Matias. Obrigado. Can you hear me? Thank you very much. And
thank you very much also to Coral and Daniel and Fabio. Muito obrigado também a Carlos, Dani e Fábio por terem me convidado. Essa é uma das muitas reuniões de malária aqui no Brasil que eu compareço e eu sempre me surpreendo com essa ciência fantástica que vocês estão realizando e também o espírito inclusivo da pesquisa de malária aqui no Brasil. Acho que na Europa poderíamos aprender muito com vocês. Okay, I'm just going to use it. Ok, Yeah, I can use it. Yeah. Okay. perfeito. So, as was mentioned briefly, I'm in Zurich. Então, como foi mencionado anteriormente, eu no momento trabalho em Zurique We are somehow an integrated team. And this is just to mention e briefly. aqui apenas para mencionar brevemente o nosso trabalho do laboratório. Desenvolvemos ferramentas e as utilizamos para definir fenótipos. Com esses fenótipos, queremos chegar num mecanismo, como mostramos aqui, e com o tempo queremos chegar na tradução. Dentro da biologia da malária, especialmente dentro do contexto da transmissão, isso é extremamente relevante. Também temos esse foco na hematopoiese. Então, eu, no início da carreira, fui professor assistente em Harvard. Nessa época, um colega, Danny Miller, que trabalhou junto comigo no hospital, nós começamos um estudo e uma hipótese que eu tinha na época era um estudo dos tecidos dentro de um órgão. Ele me apresentou aos seus colegas, Terry Taylor, que tinha um caso bastante interessante na época, e fui convidado para entrar nesse estudo. E eu recebi meu primeiro estudante de PhD e embarcamos nesse estudo de larga escala, onde basicamente selecionamos 20 pacientes HB negativos com parasitemia detectável e fizemos um estudo na qualidade do tecido. Qualificamos a distribuição do parasito e fizemos uma análise dos anticorpos da forma do sangue. Não entrarei nas especificidades, mas neste estudo, assim como em diversos estudos paralelos e em estudos subsequentes que estabelecemos, fizemos esse paradigma da infecção no nicho da hematopoiese. Então, não é apenas na vasculatura ou no sino da medula, mas também no ambiente externo, como podemos ver aqui. Nesse ambiente extravascular, vemos a eritropoiese, onde estão as hemoglobinas, onde há a invasão também, onde o Vivax invade exclusivamente. Então, isso foi bastante interessante. Podemos encontrar também parasitos diretamente nessas ilhas de eritroblastos. Isso colocou muitas perguntas na nossa hipótese. Como que os parasitos interagem, como entram nesse espaço, como que saem, o quão preocupante isso é para o fenótipo, o que isso significa para o hospedeiro. E escrevemos alguns estudos exatamente sobre isso. Podemos recapitular esses desfechos do Vivax. Também podemos recapitulá-los no modelo de malária para roedores. Nesse modelo também há uma atividade hematopoética no baço. E também podemos fazer imagiologia nesse modelo também, para demonstrar como que os gametócitos interagem através dessas membranas para retornar para a circulação. Então, esse conceito evoluiu com o tempo, mas, ao mesmo tempo, os nossos colegas, Nick Anstey e Stephen Cole, embarcaram num estudo extremamente interessante, um estudo de coorte. Nick Anstey e Stephen Cole,
O Stephen Coe é um médico clínico, o Nick também. Ele é um especialista em saúde pública. Eles trabalhavam em Darwin, fizeram um estudo da prevalência do Vivax. Era um local onde havia muitos acidentes e o ambiente em que eles estavam dava essa oportunidade de analisar o baço de adultos que se envolveram em acidentes de motocicleta. Houve essa colaboração, fizemos um estudo histológico. Analisaram adultos com infecções crônicas, 6 com Vivax. Em alguns deles não encontraram nenhum parasito no sangue, mas todos tinham parasitos no baço. O que demonstraram é que os parasitos no baço e nas sinusoides, na coorte, muitos deles não estavam em estágio macrofágico. Havia parasitos viáveis no baço. Tentaram calcular quantos parasitos se encontravam no baço em comparação com o restante do corpo. Para o sangue só extraíram a amostra, mas para o baço também quantificaram a parasitemia entre sessões e a extrapolaram para conseguir chegar numa proporção de parasitos no sangue em comparação no baço em comparação com o sangue, perdão. O que lhes deu um perfil para fazer esse estudo comparativo. Aqui na área inferior puderam demonstrar também que no baço a maior parte dos parasitos no C71 tinham reticulócitos, que são os mais jovens, que acabaram de emergir. Então, com tudo isso junto, estabeleceu um novo paradigma, sugerindo que o baço é um grande reservatório de infecção parasitológica. Ele carrega ou facilita um ciclo assexuado, também é um reservatório para a produção de gametócitos e também há uma reserva significativa de reticulócitos. Foi controverso porque não foi demonstrado anteriormente e, claro, para nós também colocava essa pergunta. A gente perdeu isso no coorte de autópsias ou é algo que já deveríamos estudar novamente? Então, outra aluna de PhD, Lauren Galloway, na época em Glasgow, ainda estava colaborando com o Terry e também com Chris Moxon. Ela colocou algumas perguntas. Há uma acumulação significativa de parasitos de não fagocitose no baço para a malária severa pediátrica? Esse estudo foi realizado em 103 casos fatais. Existe uma evidência do ciclo do baço. A biomassa do baço é significativamente mais alta do que em outros tecidos. Então, ela colocou essas hipóteses no seu estudo. Então, a primeira coisa que realizamos foi... Não queríamos passar por todos os tecidos novamente, mas queríamos comparar o baço e a medula especificamente como um órgão vascularizado para podermos ver a parasitemia. Porque nessas autópsias não temos amostras de sangue. Então fizemos um cálculo da parasitemia periférica, com base na parasitemia dos vasos pulmonares. E analisamos a parasitemia no baço, nos pulmões, e fizemos essa comparação. A parasitemia certamente é mais alta no baço, com base em todos os pacientes que analisamos anteriormente, que era bastante similar
com o que foi analisado no estudo do Stephen em adultos com infecção crônica. E aí, quando analisamos a biomassa, fizemos a mesma coisa, extrapolamos o peso, todos os dados do baço, também da parasitemia do sangue periférico, e o que vimos é que a biomassa entre os órgãos não é diferente, mas ela é mais alta nos órgãos em comparação com o sangue periférico. Isso era claramente muito diferente do que o que Stephen identificou. A taxa de retenção do parasito no baço, que sabíamos que era em torno de 10%, também foi analisado como em torno de 10%. Não havia uma retenção significativa que pudesse ser calculada. E a próxima pergunta foi: havia um ciclo dentro do baço? O ciclo em torno de 8 horas, em torno de 50%. Então, vimos as mesmas proporções no baço, veríamos, né, se houvesse um ciclo, mas isso não foi identificado. A maior parte dos parasitos dentro dos compartimentos eram em formato de anel. Poucos trofozoítos. Não conseguimos diferenciar dos gametócitos, então colocamos como não classificados. A distribuição não apoiou a presença de um ciclo intraesplênico. Também não detectamos gametócitos. Então, não vimos um acúmulo de gametócitos dentro desse coorte pediátrico. Uma outra hipótese também é que haveria formação de gametócitos ocorrendo. Para analisar isso, porque a classificação não era possível, realizamos esse outro estudo, utilizamos um anticorpo diferente, um marcador separado para esquizontes. A ideia era identificar isso no baço para apoiar a formação de gametócitos. Encontramos PF16 positivos, mas com uma parasitemia muito baixa, abaixo de 1%, 0,05%. E não encontramos células positivas, que era bastante diferente do que publicamos. Bastante diferente da medula, em torno de 50%. Em contraste, dentro da medula, encontramos PF16 positivos, e se você comparar, podemos ver aqui na área inferior, em verde, PF16 e em vermelho, MFZ1. Então, essa proporção é bastante similar, sugerindo que a formação de gametócitos ocorre na medula. E isso pode ser quantificado em diversos pacientes. Com esses dados, retornamos à nossa pergunta. Existe uma acumulação significativa, especificamente nesse coorte? Sim, vemos esse acúmulo no baço, mas aí a segunda pergunta seria: haveria um ciclo intraesplênico? Não vimos esquizontes, mas não seria compatível na mesma proporção, ou pelo menos numa proporção que apoiaria um ciclo intraesplênico. Vimos uma diferença significativa na biomassa em comparação com o sangue periférico, mas não com outros órgãos. Então, a biomassa do baço não seria unicamente alta nesses pacientes em comparação com os outros órgãos. E, finalmente, não encontramos nenhum gametócito ou evidência de
seções comprometidas nesse coorte, mas encontramos que nas medulas fornecidas, como evidência direta de formação de gametócitos na medula. Então, claro, entramos no conflito porque já estávamos envolvidos no outro estudo e vimos todos os dados que viram a quantificação da histologia, o que não está errado, mas o que significaria? O que concluímos por enquanto é basicamente dois lados extremamente diferentes, dois aspectos totalmente diferentes desse fenômeno gradual. Por um lado, temos os adultos assintomáticos crônicos, com uma longa duração de infecção, com muita exposição, provavelmente uma anemia crônica e subsequente e constante produção de reticulócitos, e a provável estabelecimento de um ambiente favorável para o parasita e um coorte de malária fatal em crianças com respostas imunológicas bastante inflamatórias e tratamentos regulares. Então, por enquanto, não temos nada que combinaria com esses desfechos num coorte de uma malária não tão complexa. Então, temos alguns casos de parasitemia incidental que estamos analisando atualmente, mas fora isso, essa é a hipótese que temos bolado, que seria uma das possíveis explicações para esses desfechos não correlatos. Então, para recapitular, a medula tem funções específicas, inclusive a hematopoiese, o armazenamento de células-tronco, e o baço tem um papel bastante complexo também, especificamente na filtragem, na produção de anticorpos, ativação de células imunológicas, e agora queremos ir um passo além. Vimos uma análise também disso na apresentação do João, do Fábio. A ideia realmente é desenvolver um atlas celular para a infecção de malária no baço e na medula e validar esses desfechos com imagiologia em alta resolução. Então, esse tem sido nosso trabalho nos últimos 5, 6 anos, com nossos amigos aqui brasileiros também, em parceria com o Fábio, com diversos atores, e claro, com colaboradores em Glasgow também. Pessoas bastante talentosas nos laboratórios, João, Jéssica, novamente o João e o Simon fizeram um estudo comparativo. E a ideia é basicamente analisar os coortes históricos que temos aqui no Brasil e Malawi também, e realizar estudos longitudinais. Então, realizar uma combinação dessas imagens, onde temos esse staining, e também uma suspensão para compará-los. No início foi um pouco difícil por causa do Covid, mas isso também nos permitiu aplicar as ferramentas em longos coortes de Covid no Brasil e em Malawi também. E isso nos deu a oportunidade de testar a nossa abordagem com a imagiologia. E aí comparar os coortes também foi possível. Compará-lo também com os coortes americanos. E tínhamos muito mais dados lá. Publicamos esses dois estudos e conseguimos organizar os experimentos com o Falciparum vivax. Aqui o Simon, com os dados de Malawi. Então, a projeção da resposta dos anticorpos é possível. Há marcadores diferentes que podem ser utilizados. Você pode observar a distribuição celular em diversos tipos de pacientes. Então, controles de não malária, parasitemia acidental,
São poucos, né, porque foram mal classificados inicialmente. E o CM1, 2 e 3, a 1 e 2 tem malária cerebral. E na 2 também havia muito dano vascular. E a 3 tinha menos e morreu de outras doenças como meningite. Então temos esses pacientes. Os próximos passos, a análise sistemática utilizando o IMC e o COSMICS, a validação pela IFA e IHC e estudos longitudinais complementares contínuos. Também queremos embarcar em estudos de coorte mais longos, incluir a Índia também para comparar com o Brasil. Seria interessante analisar as proxies organoides. E um outro aspecto interessante é tentar prever os biomarcadores sanguíneos para prever as reservas da medula. Então, com isso, finalizo. Muitas pessoas se envolveram nesse estudo ao longo dos anos. Glasgow, Zurique, Brasil, Regina Choice, João, muitos colaboradores, nossos amigos aqui no Brasil, nossos colegas de Malawi, e tivemos a sorte de poder realizar esse estudo em parceria. Muito obrigado. Thank you, Matias. And we continue. Obrigada, Matias. Agora continuamos com a doutora Sylvie Garcia. Ela é pesquisadora no Instituto Pasteur, na França, especializada em interações entre hospedeiros e parasitas e imunologia. O foco dela é nos modelos de camundongo para analisar a imunologia da malária. Yeah. You hear me? Yeah. Do you have the pointer? Okay. So first of all, I would like to thank Primeiro de tudo, eu gostaria de agradecer muito Daniel e a Carol pelo amável convite para vir a essa reunião maravilhosa. Eu estou feliz de estar aqui, essa é a minha primeira vez no Brasil, estou gostando muito. Muito obrigada pelo convite. Eu vou apresentar para vocês alguns dados sobre o nosso trabalho com Plasmodium vivax e infecção da medula óssea. So it's a bit difficult to go into this. É um pouco difícil passar por esse slide depois da apresentação do Fábio e do Mati, mas acho que eu vou mostrar assim. Como os palestrantes anteriores falaram para vocês, a medula óssea foi um dos nossos estágios iniciais de avaliação e é um grande reservatório para o Vivax. Nesse estudo, nós nos concentramos o nosso estudo no reservatório da medula óssea. A nossa pergunta era basicamente quais são as interações entre hospedeiro e parasita na medula óssea, no nicho da medula óssea durante a infecção P-Vivax. Nós olhamos isso em vivo, em vivo, claro que é difícil ter acesso à medula óssea, então o que nós fizemos foi estabilizar um modelo de camundongos humanizados para fazer essa pesquisa. Primeiro eu vou começar mostrando para vocês os nossos resultados no modelo humanizado de camundongos, os eritrócitos e esse artigo publicado, e depois eu vou mostrar as novidades que nós temos em interação entre hospedeiro e parasita. O que nós fizemos foi criar um novo hospedeiro deficiente. Eu não vou falar detalhes sobre ele, mas se vocês quiserem mais detalhes, vocês podem discutir comigo depois. Esse tipo de modelo consiste em enxertar alguns
injetar eritropoese humana nos camundongos imunodeficientes. No nosso novo hospedeiro, no modelo tradicional, ele produziria hemácias humanas. E vocês podem ver que esse é o sangue que nós usamos, esse é um marcador de eritropoese. E vocês podem verificar aqui as hemácias humanas que foram produzidas na medula óssea dos nossos camundongos. Nós tivemos 25% do total, total de hemácias na medula óssea de origem humana, e como vocês podem ver, esse é o CD235A, e temos todos os estágios do desenvolvimento. Recording in progress. Human bone marrow. So, in this model, the vast majority of the cells express CD71 positive, CD71 marker, but also the dark marker and other marker useful for Vivax infection first. Útil para infecção de Vivax e típico para a eritropoiese humana. É claro que a nossa pergunta era se esses camundongos conseguiram ser infectados pela Plasmodium vivax. E é o que nós fizemos em colaboração com o Marcelo, com um isolado de plasma de P-Vivax que nós injetamos nesses camundongos. Eles tinham, como eu falei, hemácias humanas dentro deles, e como vocês podem ver, essa é a medula óssea. Esse é um número de RNA contidos nas hemácias humanas, 1 semana, 2 semanas e 3 semanas após a infecção, e também analisamos 2 meses após a infecção, verificando que o Plasmodium vivax pode ser mantido nesse camundongo. Em segundo lugar, nós nos perguntamos se essa medula óssea infectada poderia ser transferida para um hospedeiro secundário. Aqui nós podemos ver a parasitemia do primeiro camundongo infectado e transferimos para o segundo host, o segundo hospedeiro, e ele também se infectou. Tudo isso aqui está na medula óssea. E aí perguntamos se as células afetadas, vistas na medula óssea do isolado que nós injetamos, se eles poderiam infectar um outro camundongo. Nós infectamos alguns RDD negativos e reconstituímos com o sangue com células D positivo. Nós podíamos assim diferenciar as hemácias produzidas pelo camundongo das hemácias infectadas pelo parasita. Para fazer isso, nós precisamos usar citometria do sangue, e nós detectamos essas células e adaptamos um método para conseguir detectar o mRNA dos parasitas. Ele é um artigo publicado, se vocês tiverem interesse. Aqui nós temos o marcador das hemácias humanas. Aqui nós temos o mRNA do parasita. E aqui nós temos as células infectadas. Então, nós perguntamos se essas células infectadas estavam se expressando ou não. 1 semana após a infecção, como vocês podem ver, nós mostramos também antes, acho que antes dessa 1 semana já tinha acontecido, todas as células que estavam na medula óssea tinham se infectado recentemente. Nós processamos essas células por meio de abordagens de imagem,
que é uma combinação de citometria e análise microscópica. E como vocês podem ver, esse marcador para hemácias humanas, essa daqui é a medula óssea. Aqui nós temos as outras células que estão infectadas de novo, e aqui nós temos as outras células que também estão infectadas. Então, o que nós detectamos nessa medula óssea foram células infectadas nucleadas. Dessa forma, nós conseguimos ver essas células nucleadas no nosso exame. Minha aluna, no momento, ela está pesquisando essas células e ela conseguiu ver alguns anéis e ela viu que estavam infectadas. Okay. It doesn't want to. Okay. So then we ask whether the bone marrow were able to E nós nos perguntamos se a medula óssea conseguiria suportar a diferenciação sexual do P. vivax. Nós usamos o método FlowFish para detectar gametócitos. Como eram células nucleadas, elas eram muito difíceis de serem verificadas, mas, mais uma vez, são hemácias humanas. Nessa coluna nós temos células infectadas e perguntamos se elas estavam expressando PVS 25 como mRNA. Eu já ouvi falar que talvez esse não seja o marcador correto, mas nós fizemos dessa forma. E quando conseguimos avaliar, nós temos 1 em 4 células que eram diferenciadas sexualmente e 2/3 de células diferenciadas na medula óssea. Então, concluímos que a medula óssea, de fato, era um reservatório para estágios sexuais, porque nós encontramos muito mais estágios sexuais em termos de proporção na medula óssea do que no sangue periférico. E no método FlowFish, vocês conseguem ver que no sangue era muito difícil detectar os gametócitos, mas na medula óssea nós conseguimos ver essa expressão de mRNA PVS 35 e vocês podem ver aqui o marcador no nosso exame. Okay. So then, of course, the next question Então, a próxima pergunta seria se esses gametócitos foram transmitidos para o Anopheles, o mosquito. Nosso camundongo, então, foi picado por mosquitos. Eles colocaram vários mosquitos embaixo da barriga do camundongo e depois de 6 dias nós olhamos aqui essa barriga. Não sei porque não está funcionando aqui. E nós encontramos alguns oócitos nessa seção da barriga do camundongo. No intestino médio, especificamente. E 2 semanas depois, nós olhamos as glândulas salivares para ver se a gente encontrava esporozoítas. E nós fizemos isso conseguindo identificar o formato desses esporozoítas. Nós conseguimos ver os esporozoítas que estávamos procurando. Esse trabalho foi feito com uma aluna maravilhosa, Camila, do laboratório do Marcelo, e nós estabelecemos um novo modelo humanizado para a infecção P. vivax e permitimos a manutenção dos parasitas por meio da transferência de medula óssea. Em 1 semana, todas as células infectadas foram infectadas de novo e achamos que esse modelo reproduz diversas características da infecção natural. Vemos a predominância de gametócitos nesse órgão, vimos também células nucleadas depois da infecção e
e percebemos alguns parâmetros baixos de parasitemia na transmissão. Ainda assim, com uma baixa parasitemia, o mosquito ainda conseguiu transmitir a doença, por isso nós temos essa conclusão. Então, decidimos estudar as interações do Plasmodium vivax com o hospedeiro na medula óssea no início da infecção. Nós restringimos a nossa análise para antes do começo dos sintomas, para ver como o parasita poderia se estabelecer antes do pico da parasitemia no sangue, como foi descrito pelo Simon Drypoff, por exemplo, e fazendo isso antes da inflamação sistêmica também. O que nós fizemos foi estudar essas interações a nível do sistema imune, em primeiro lugar, a nível das células eritroides, e estamos agora analisando a nível do parasita. Eu vou mostrar exemplos das duas primeiras partes. Eu sou imunóloga, mas eu não sabia quais células eu precisava avaliar. Tinham muitas células, então o que nós fizemos foi buscar os leucócitos humanos da medula óssea dos camundongos infectados. Fizemos uma transcriptômica e uma genômica e avaliamos todos os subconjuntos de células que nós esperávamos encontrar, células humanas. Olhando as diferentes populações, nós vimos uma polarização de monócitos rápida na medula óssea infectada por P. vivax. Essa mudança, ela tendia a ter uma assinatura anti-inflamatória. Nós podemos ver aqui os monócitos na análise de expressão gênica diferencial, os clusters de monócitos em diferentes populações e, mais importantemente, o CD4, as células CD4 clássicas e não clássicas. E, como vocês podem ver, logo no início da infecção, nós temos uma regulação negativa drástica da assinatura de interferon tipo 1 e também temos a regulação negativa da resposta inflamatória que sobe depois da infecção, no dia 11 da infecção. Isso está correlacionado, a regulação negativa da assinatura tipo 1 está correlacionada a essa assinatura inflamatória T, que diminui no dia 11 da infecção, mas ainda assim temos uma expressão gênica anti-inflamatória. Isso aqui pode ser combinado com a regulação negativa do metabolismo glicolizante específico para monócitos inflamatórios e, como vocês podem ver, isso sobe também, isso tem um aumento no dia 11. No nível da eritropoiese, o que nós descobrimos foi o seguinte: nós buscamos as hemácias humanas no camundongo, aplicamos transcriptômica e genômica e observamos um impacto muito alto da infecção do P. vivax nesse processo. No entanto, pelo menos, esse daqui é o dia 7 após a infecção, pelo menos nesse dia nós não vimos nenhuma mudança óbvia na eritropoiese, exceto o nível de genes de hemoglobina, que diminuiu muito drasticamente. Vocês podem ver aqui no nível das proteínas. E o que foi rastreado também é que algumas células expressaram uma alta assinatura de interferon tipo 1. Vocês conseguem enxergar isso por meio da expressão de alguns genes, como FM3 ou IG15,
que demonstram uma alta expressão de imunoproteasoma tipo 1 e genes associados, e também uma baixa expressão de hemoglobina. E nós descobrimos aqui a regulação positiva de A2 e a regulação negativa deste outro elemento. Isso aqui foi. Eu tenho muita sorte com meus alunos. Isso foi feito por uma aluna muito boa, da Randa Schoen, e ela mostrou que o PVVAX induz a resposta imune cedo na medula óssea, que tem uma modulação rápida na resposta mediada por IFN e uma mudança para monócitos inflamatórios, de monócitos inflamatórios para monócitos M2. Isso está associado à supressão de células T, CD4 e CD8. E, mais tardiamente, nós vemos o começo da mielopoiese emergencial. Nas células eritroides, nós tivemos algumas respostas de interferon tipo 1. Eu não sei se isso é a prevenção, se tem a ver com a prevenção da inflamação de PVVAX. Isso está associado à regulação negativa de genes de hemoglobina. Então, nós acreditamos que, após a infecção, nós tivemos um tipo de trade-off entre a limpeza dos parasitas pelo sistema imune e sua manutenção na medula óssea. So what we believe, if I want to do a scheme to recapitulate what we think happened, so when we inject the parasite, we have some type 1 interferon response, type 2 to some extent, but the most important, I think, is type 1, which is mediated by the parasite itself, and the immune responds to this pathogen through hemozoin, extracellular vesicles, or this Matryoshka virus, we don't know, but certainly there is a type 1 immune response. So this type 1, this is the compartment of immune cells, and it could be physically the same, geographically the same, and here is the so-called erythroid island where the erythroid cells are developing. And so it's a macrophage is surrounded by the developing erythroid cells. So what we think is that in the beginning we may have inflammatory monocytes. We didn't pick up it like this, but we pick up, I think, the intermediate, the day 3, M1 and M2 at the same time. And at day 7, we have a clear M2-like phenotype, which is very interesting because at this time, I didn't say it before, but there are many genes which are also expressed during cancer, you know, in the tumor environment of the cancer, of some cancer, bladder, I mean, some organ-specific cancer. And at later time point, you have still M2 anti-inflammatory genes expressed, but you have a rise again of interferon type 1 response genes. And this is associated with the suppression of T-cell activation. I wouldn't say they are suppressive cells. It doesn't pop up like this, but they are suppressed cells, which is different. And at the same time, here you have no type 1 interferon response, but here you are, I think it was different compartment. And in that case, we may have type 1 interferon response, but since the parasite is able to replicate again, we think that later we have still the same PAMs and the same signal here, and you have still another wave of type 1 interferon response. So this is really a balance between immune control and evasion. Who is the part of the bone marrow control as compared to the parasite is very difficult to say. So is the bone marrow stay a niche? The bone marrow niche has to be protected, and is a bargain between parasite contentment and chronicity. So we never find any parasitemia higher than 3%. How they were, I mean, we don't know if it's co-room something or whatever, but it's really contained. Okay, so
This is all my team here. So, as I told you, the first pass, the humanized mice was made by Camila. All the host parasite interaction was done by Doranda. It's about to be not published, but submitted, which makes a big difference. With the help of Liliana Mancho and Eliana Real for all the analysis, the bioinformatic analysis. I have to thank also Arthur Scherf and a member of his team, and Marcello, of course. Danielle, Sylvia, and all the animal facilities and all facilities from PASTA. Thank you for attention. Thank you for all the speakers. Muito Now we invite obrigada. Fábio and Agora Matias convidamos o Fábio e Matias para o palco. open for questions. I E see estamos here abertos para perguntas. Acho que temos alguns minutinhos. I'll get started. Thanks for the amazing session. So, Começar, né? Muito obrigado pela sessão. Então, o Fábio descreveu um aumento no precursor eritroide, mas também uma redução nas formas maturas. Parece ser uma eritropoiese do falciparum. Então, eu queria saber quais seriam as características que discerniam o que ocorre com o falciparum em comparação com o vivax. E, especificamente, o que acontece com as células, com as hemácias. Elas seriam destruídas? Vocês conseguem discernir isso? Existe uma imunomodulação? Ou seria apenas uma liberação precoce que ocorre numa anemia também? O reticulócito maturo. Então, o que está ocorrendo com a hemácia nesse caso? Bem, ainda queremos entender, né, com o que ocorre com a medula e o vivax. O falciparum é bem diferente. Temos muitos anéis, então eu não tenho essa certeza. A forma como se comportam no baço, no falciparum e o malária também é bem diferente. O baço com a malária falciparum também é bem diferente. Então, temos muitas formas assexuadas na malária vivax no baço. Tem um papel muito mais importante em termos da resistência para o hospedeiro. E sobre as hemácias, o que ocorre com as hemácias que estão se amadurecendo? Você disse que há um aumento nos precursores. Não sabemos ainda. Você sabe para onde vão? Não. Não sabemos ainda. Obrigado. Muito obrigada. Tenho perguntas para todos, mas vou começar com a Sylvie. Qual é o período de tempo que você considera entre a resposta inflamatória e anti-inflamatória, ou que você prevê ter com o Vivax? I think it's 7 days. In 7 days. 7 dias, 7 dias. Rapid conversion. É uma conversão muito rápida. That we don't know, but it's Quem é responsável não sabemos, mas seria esse tempo. E para o Fábio, você mencionou que há 2 Vivax, um para o sangue periférico e outro para a medula e baço. Quais foram as correções que você realizou? Poderia haver um estágio precoce no sangue periférico? Sim, eu conversei com o Matias sobre isso. Ainda não sabemos. Pode haver uma diferença, mas ainda precisamos decidir, né, e desenvolver uma forma de fazer essa análise. Sim, seria muito bom termos essa forma, sim. E, Matt, você queria ter uma comparação direta entre Vivax e Falciparum na medula. Como que você especularia que seria a resposta imune? You mean in the uncomplicated cases? in both. Não complexo. I think the problem is we only have systemic measures at the A moment. questão é que só temos medidas sistêmicas. Data from Não temos dados dos órgãos.
E como sabemos, a partir dos estudos do Vivax, entre o dia 0 e 42, o que pode ser medido pelo sangue é muito menor do que pode ser medido na medula. Então, seria muito importante termos um coorte que seria especificamente dedicado a isso. Precisaria ser um coorte de comorbidades para viabilizar esse tipo de amostragem. Muito obrigado. Yes, very good session. I congratulate you. Ótima sessão. Parabéns a todos. My question is to Minha Matthias. pergunta vai para o Matias. For how long do you have to wait Por quanto tempo você tem que esperar a partir da morte da criança organs e a coleção dos órgãos e amostras from the corpses? dos cadáveres? Eu pergunto porque os gametócitos, por exemplo, eles são produzidos em culturas in vitro, Appear. So quando aparece o estresse. you have a culture that's not going. Quando você tem uma cultura que não está indo tão bem, Hematocytes can appear. os gametócitos podem aparecer. Você sente que algo assim também poderia surgir um longo tempo após a morte? E seria você capaz de coletar esses órgãos ou amostras em geral em outros momentos? Sim, é uma ótima pergunta. Também foi um comentário no primeiro estudo. A gente só analisou pacientes com um pós-morte de abaixo de 12 horas. Em muitos casos, após esse tempo, a histologia não era de tão boa qualidade. Dentro das 12 horas, haveria uma resposta de estresse e comprometimento sexuado, e, claro, não haveria tempo suficiente para o desenvolvimento de gametócitos. Então, dado que vimos uma proporção similar de esquizontes e gametócitos com PF16, eu acho que não seria possível que seria totalmente devido a esse fenômeno, porque as proporções são muito similares. Não conseguimos ouvir sem o microfone. Claro, isso não pode ser excluído. O parasita não morre no mesmo momento que o paciente e pode ser que tenha algo que não capturamos, mas claro, em média há um atraso de 8 horas entre a transmissão e a proteína, então seria uma janela bastante estreita onde algo poderia ocorrer, mas certamente não podemos excluir. O senhor está correto. Pergunta para o Fábio sobre os dados da célula única. O senhor falou sobre o comprometimento sexuado das células, o ABAG para expressão. Como que você consegue definir esse comprometimento sexuado no Vivax? Você vê algum marcador nesse sentido? Como é que essa definição é realizada? O que é interessante e também não é tão fácil de analisar. Só utilizamos os marcadores para a malária falcípara. Não haveria um proxy para isso. Vemos o comprometimento sexuado em anéis, gametócitos, mas a questão é, e talvez tenhamos que desenvolver essa conversa no coffee break, o que isso significaria? O comprometimento sexuado é uma coisa, o gametócito é outra coisa. Ainda não temos certeza atualmente se temos um marcador bom para demonstrar isso. Mas é uma pergunta-chave que podemos desenvolver com certeza. Just one more, Fábio. Só mais uma pergunta, Fábio. Nesses metamodelos, Parasites in blood marrow. por quanto tempo você consegue encontrar parasitos na medula? Nos estudos encontramos no dia 1. Os pacientes convalescentes no dia 42 não têm parasitos na medula. Mas é uma ótima pergunta, aliás, que é o que eu estava conversando com o Matias. Falamos sobre aspirados sanguíneos na medula. E temos uma limitação para esses aspirados. Não temos essa certeza de que o momento da coleta do sangue
neste momento, teríamos o material necessário na medula? E a resposta para essa pergunta é essencial. E acredito que vem das biópsias, porque temos todas essas limitações. Os aspirados não são tão profundos, e teria que vir da biópsia que seria realizada lá, e a partir dos modelos camundongos também. Então, de repente, na próxima reunião, poderemos responder melhor. Time for our last question. May I ask a question, Matthias? Temos tempo para uma última perguntinha que eu vou fazer. Eu não sei se entendi corretamente, mas os dois estudos não são diretamente comparáveis, correto? Porque no estudo da autópsia, você tem o baço e outras amostras de órgãos, mas não tinha parasitemia sanguínea, correto? Sim. Na autópsia, não conseguimos coletar sangue, claro, porque não há pressão sanguínea, então não temos amostras sanguíneas para a maior parte desses casos, mas por esse motivo, quantificamos a parasitemia nos vasos sanguíneos pulmonares e utilizamos isso como um proxy para a parasitemia periférica. E você pode realizar com grandes artérias. Mas o paciente teria isso para o tratamento? Sim, temos isso. Normalmente é similar com a parasitemia calculada no pulmão. Temos esses cálculos para antes da morte, sim, também. Mas utilizamos isso no momento da morte porque é a proxy mais precisa. Mas às vezes a morte já ocorreu há um tempo, né? É algo a ser estudado também. Okay, thank you very much. Sim, muito obrigado.